Fala pessoal, tranquilidade? Vamos trabalhar hoje a aplicação da Lei Processual Penal no tempo e a aplicação da Lei Processual Penal no espaço. Então vamos começar pela regra do artigo 1º do Código de Processo Penal acerca da aplicação da Lei Processual Penal no espaço. Pessoal, é o seguinte, quando eu falo sobre a aplicação da Lei Processual Penal no espaço, eu tenho a regra do princípio da territorialidade, artigo 1º, que diz que vou aplicar aqui no território nacional a lei brasileira. Ou seja, os crimes ocorridos no Brasil, os fatos ocorridos no Brasil, eu vou aplicar a Lei Processual Penal brasileira. Isso é uma regra de soberania nacional. Os fatos ocorridos aqui dentro, vale a lei brasileira, a aplicação da lei brasileira. Assim como temos lá no artigo 5º do Código Penal em relação à aplicação do direito penal, temos também aqui no processo penal o artigo 1º, prevendo a aplicação da Lei Processual Penal brasileira aos fatos ocorridos no Brasil. Isso é nada mais do que o princípio da territorialidade. Só vamos fazer duas observações em relação ao princípio da territorialidade. A primeira é a seguinte: é possível crimes ocorridos fora do território nacional que mesmo assim eu vou aplicar a Lei Processual Penal brasileira, artigo 7º do Código Penal, por exemplo, os crimes contra a vida do presidente da República. A nossa outra observação são as exceções ao princípio da territorialidade. Aí é o seguinte, o que diz o artigo 1º? Os fatos ocorridos do Brasil, eu vou aplicar a Lei Processual Penal brasileira. Agora tem exceção, comporta exceção, ou seja, é possível fatos ocorridos dentro do território brasileiro eu não aplicar o princípio da territorialidade, eu não aplicar a Lei Processual Penal brasileira, e é isso que nós vamos ver aqui nos incisos do artigo 1º, as exceções ao princípio da territorialidade. Tranquilo? A primeira exceção ao princípio da territorialidade está no inciso 1, que diz acerca dos tratados, convenções e regras de direito internacional. É justamente isso, galera. Se o Brasil faz parte de algum acordo internacional, se o Brasil se submete a alguma regra de direito internacional, se o Brasil é signatário de algum tratado internacional, essa norma de direito internacional, ela vai preponderar sobre a norma processual penal brasileira. Eu vou aplicar a norma de direito internacional, como, por exemplo, de acordo com a previsão da Convenção de Viena, as convenções de 61 e 63, respectivamente, eu tenho imunidade dos diplomatas e do cônsul. Dos diplomatas, nós sabemos que é em relação a qualquer crime, seja no exercício ou não da função. Em relação ao cônsul, somente os crimes ali no território do consulado e envolvendo o exercício da função. Tranquilo? O que precisamos fixar é justamente essa regra. Em relação aos tratados, acordos ou regras de direito internacional que o Brasil faça parte ou que o Brasil seja signatário ou que o Brasil se comprometeu em seguir, eu vou aplicar a regra de direito internacional em face à regra processual penal brasileira. Tranquilo, pessoal? Só lembrando aí do artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição, que diz que os tratados sobre direitos humanos, os tratados internacionais sobre direitos humanos, aprovados nas duas casas do Congresso Nacional, em 2 turnos de votação em cada casa, por 3/5 aí dos votos dos seus respectivos membros, tem status de emenda constitucional. Tranquilo? Vamos só lembrar da regrinha do artigo 5º, parágrafo 3º, incluído aí pela emenda constitucional 45 de 2004. Essa é a nossa primeira exceção ao princípio da territorialidade. Tratados, convenções e regras de direito internacional. A segunda exceção ao princípio da territorialidade, ou seja, a aplicação da Lei Processual Penal brasileira aos fatos ocorridos em território nacional, está no inciso 2 do artigo 1º, no inciso 2º do artigo 1º, que trata justamente das prerrogativas constitucionais do Presidente da República, dos ministros de Estado nos crimes conexos com os do Presidente da República e dos ministros do STF nos crimes de responsabilidade. Pessoal, rapidão aqui, eu tenho a jurisdição política. Nós sabemos que a regra da jurisdição é o Poder Judiciário analisar os fatos criminosos e aplicar o direito. Os fatos são apresentados ao Poder Judiciário, que dará
a aplicação do direito. Quando eu trato dessa exceção aqui da jurisdição política, eu vou ter um órgão do poder legislativo aí na sua função atípica de julgar o caso, como por exemplo o Senado, no caso do artigo 52, incisos 1 e 2 da Constituição, visando o julgamento de crimes de responsabilidade. Pessoal, crimes de responsabilidade são infrações político-administrativas, não são crimes comuns propriamente ditos. Não são aqueles crimes que estudamos no Código Penal, geralmente com pena privativa de liberdade ou pena de multa. Aqui, em relação aos crimes de responsabilidade, eu tenho infrações político-administrativas e a regra aqui, em relação à punição, é a inelegibilidade e a perda do cargo ou função. Tranquilo? Exemplo aqui em relação ao inciso 2, nós temos o artigo 52, incisos 1 e 2 da Constituição Federal, um exemplo muito recente, o impeachment da presidente, que terá o rito seguido pela Lei 1079 de 50. Tá ok, pessoal? Não aplica o Código de Processo Penal, aplica o rito da lei que versa sobre crime de responsabilidade, Lei 1079 de 50. Tranquilo? Vamos para a nossa terceira exceção ao princípio da territorialidade. A nossa terceira exceção está no inciso 3 do artigo 1º e vai falar acerca dos processos de competência da Justiça Militar. Aqui o Código de Processo Penal está tratando da jurisdição especializada. Eu tenho aqui a Justiça Militar como uma justiça especializada. Quando eu estiver diante de processos da competência da Justiça Militar, eu estou falando dos crimes previstos no Código Penal Militar, com o rito que deverá ser seguido pelo Código de Processo Penal Militar e não o nosso Código de Processo Penal comum, em relação aos fatos comuns, à jurisdição comum. Tranquilo? A nossa quarta exceção se refere aos crimes da competência do Tribunal Especial. Pessoal, uma observação aqui. Todas essas remissões de exceções que está no artigo 1º do Código de Processo Penal, vamos lembrar que o Código de Processo Penal é de 1941. Quando remete à Constituição, ele está se referindo à Constituição de 1937. Então, nem sempre nós vamos ter correspondência dessas exceções na Constituição de 1988. Tranquilo? O exemplo aqui é o seguinte: quando ele diz os processos da competência do Tribunal Especial, está se referindo ao Tribunal de Segurança Nacional, que era previsto lá na Constituição de 1937. Eu não tenho o correspondente desse Tribunal de Segurança Nacional na nossa Constituição de 88. Aqui é o seguinte: atualmente, os crimes contra a segurança nacional, eles estão previstos na Lei 7.170 de 83 e são em regra de competência da Justiça Federal. Tá? Salvo se envolver aí questões militares, os crimes contra a segurança nacional são de competência da Justiça Federal. A quinta exceção prevista no Código de Processo Penal são os processos por crime de imprensa. Também resta prejudicado esse inciso 5. Na verdade é o seguinte: a lei de imprensa, ela posterior ao Código de 1941, a lei de imprensa já remetia o julgamento pelos crimes ali previstos ao Código de Processo Penal. Então, pela própria lei de imprensa, eu já tinha prejudicado o inciso 5 do artigo 1º do Código de Processo Penal. Mas mesmo se não fosse dessa forma, nós sabemos que o STF ele declarou como não recepcionada a lei de imprensa pelo texto constitucional de 1988. Então, de toda forma, os crimes contra a honra realizados aí por meio da imprensa, eles vão seguir aí as regras do Código Penal com rito estabelecido pelo Código de Processo Penal, salvo se eu estiver diante de outro rito, como por exemplo o procedimento sumaríssimo. Tranquilo, pessoal? Para a gente fechar essa parte aqui, duas observações foram separadas. A primeira em relação ao TPI. Como eu coloquei aí no material de apoio de vocês, o professor Nutti coloca a entrega do brasileiro ao TPI também como a entrega do brasileiro não, perdão, é justamente esse o problema. Vamos voltar aqui. O professor Nutti ele trabalha a entrega do acusado ao TPI como uma das exceções ao princípio da territorialidade. Só que ele diz o seguinte: o TPI, o Brasil é signatário do Tribunal Penal Internacional, o Brasil é signatário do Estatuto de Roma, então é possível entregar o acusado para ser julgado pelo TPI
desde que esse acusado não seja brasileiro. Porque aí, de acordo com o professor Nutt, a entrega do brasileiro configuraria violação aí à proibição de extradição ao brasileiro nato ou naturalizado. A observação que eu queria falar com vocês é que, de acordo com o professor Rogério Sanches, não se confunde a entrega do brasileiro ao TPI com o Instituto da Extradição. Porque na extradição eu estarei entregando o nacional, o brasileiro, a uma outra soberania, a um outro Estado soberano para que lá seja julgado. No TPI, no Tribunal Penal Internacional, de acordo com o professor Rogério Sanches, a entrega não se confunde com extradição. O Brasil é signatário do Estatuto de Roma, o Brasil está entregando o brasileiro para um tribunal do qual ele também faz parte como signatário. Tranquilo, pessoal? Então, só essa observação aí em relação ao TPI, como uma exceção ao princípio da territorialidade. Os dois exemplos doutrinários que eu coloco no material de apoio são os professores Nutt, considerando a entrega do brasileiro ao TPI como extradição, logo proibida, e o professor Rogério Sanches fazendo a diferenciação entre extradição e entrega ao TPI, considerando que essa entrega não configura extradição. Perfeito? A nossa última observação em relação às exceções ao princípio da territorialidade versa legislação especial. Aqui muito simples. Se eu tiver legislação especial tratando sobre o rito específico, por exemplo, lei de abuso de autoridade, lei 9.099, que trata o rito sumaríssimo, a lei de drogas, se eu tiver qualquer lei específica tratando sobre procedimento, eu vou aplicar a legislação especial. Nesse caso, havendo lei específica, eu vou aplicar o Código de Processo Penal somente em caráter subsidiário. Tranquilo? Vamos fechar aqui e voltar no próximo quadro. Vamos lá, pessoal, fechar o nosso estudo de hoje com a aplicação da Lei Processual Penal no tempo e aproveitar o espaço para concluir aqui também a nossa resolução de questões. Gente, em relação à aplicação da Lei Processual Penal no tempo, nós vamos ter a regra do artigo 2º do Código de Processo Penal, a aplicação imediata, o princípio do tempus resti actum, tá ok? A Lei Processual Penal, minha gente, em regra, ela não tem nem vacatio legis, a aplicação é imediata. É claro que se a lei prevê a vacatio, terá que ser cumprida, mas a regra é que nem sequer a vacatio legis tem na Lei Processual Penal. Veja, os processos em andamento serão imediatamente atingidos pela Lei Processual Penal, contudo, os atos já praticados serão preservados. Não haverá prejuízo em relação aos atos já praticados. Essa é a noção da regra geral do artigo 2º do Código de Processo Penal em relação à aplicação da Lei Processual Penal no tempo, o princípio da aplicação imediata. Vamos ter cuidado com o seguinte, galera. Fazer a diferenciação entre as normas puramente processuais penais e as normas processuais materiais, ou também chamada híbridas ou mistas, porque além de ter o caráter processual, tem também o caráter material, o caráter de direito penal. Bom, as normas puramente processuais penais são aquelas que tratam exclusivamente de matéria processual, por exemplo, forma de intimação, de citação, de contagem de prazo. Em relação a essas normas puramente processuais, que não há nenhum caráter material, ficamos com um combinado. A aplicação do artigo 2º do Código de Processo Penal, princípio da aplicação imediata, tempus resti actum. Agora, cuidado com uma exceção aí em relação às normas puramente processuais. Se eu já tiver um prazo iniciado, por exemplo, um prazo para citação, para responder a algum recurso, o prazo já iniciado na vigência da lei anterior, se esse prazo não for menor, mesmo com a lei nova, eu vou terminar esperando esgotar o prazo anterior. Tá ok? Então, o que nos diz o artigo 3º da Lei de Introdução ao Código de Processo Penal é respeitar os prazos que já estão em curso, se ele não for prejudicial. Tá ok? Se o prazo aí da lei antiga for um prazo maior e ele estiver em curso, eu vou respeitar o prazo da lei antiga. Apenas terminar a contagem do prazo da lei antiga, depois eu volto à aplicação da lei nova tranquilamente. É o que nos diz o artigo 3º da Lei de Introdução ao Código de Processo Penal. Bom, qual é o cuidado que devemos tomar aqui? Em relação às normas processuais materiais.
também chamado de híbridas ou mistas. Aqui, não obstante a lei versar sobre caráter processual, ela traz também norma, conteúdo de direito material, de direito penal. E aí, pessoal, quando eu estiver diante de um conteúdo de direito penal, de direito material, ainda que eu esteja dentro de uma norma de direito processual ou dentro de uma lei que trata aí de processo penal, se essa parte material ela for mais benéfica ao acusado, se ela for favorável ao acusado, aí ela vai retroagir. Ela vai retroagir por ser mais benéfica, nós vamos aplicar a regra que já sabemos em relação à norma de direito material, à norma de direito penal. Tranquilo? Normas processuais híbridas ou normas processuais materiais, elas trazem aí no seu teor tanto o aspecto material quanto o aspecto processual. Em relação ao aspecto material, se ele for benigno, mais favorável, ele vai retroagir, sendo aí uma exceção ao princípio da aplicação imediata. Já em relação ao aspecto processual da lei processual material híbrida, aí vai ter aplicação imediata. Veja que o único ponto que vai retroagir aqui na nossa lei processual penal é em relação ao aspecto material e se ele for benéfico ao acusado, se for mais favorável ao réu. Tranquilo? Só lembrando da súmula 611 do STF, que diz que se o processo já transitou em julgado, quem vai aplicar a lei mais benéfica, quem vai aplicar a lei mais favorável é o juiz da execução penal. Tranquilo? Para finalizar essa parte, artigo 2º da Lei de Introdução ao Código de Processo Penal. Institutos ligados à prisão ou à fiança. Pessoal, se a lei processual nova trouxer informações e regras relacionadas à prisão ou à fiança, sendo mais favoráveis ao acusado, também eu vou retroagir, também eu vou aplicar aos fatos já acontecidos. Tranquilo? A nossa regra na aplicação da lei processual penal no tempo é a aplicação imediata. Tempus reste acto. Salvo se eu estiver diante de uma lei material mais benéfica, se eu estiver diante de institutos ligados à prisão, ou quando tiver já iniciado um prazo e esse prazo ele foi reduzido pela lei nova, aí eu vou respeitar o prazo que já se iniciou a contagem na vigência da lei antiga. Tranquilo, pessoal? Então isso é o que tínhamos para trabalhar acerca da lei processual penal no espaço e acerca da lei processual penal no tempo. Beleza? Sem demora, sem precisar cortar o vídeo, vamos analisar as nossas questões que vocês já estão com elas aí no nosso material em PDF. Vamos lá, são 3 questões, todas as 3 referentes à aplicação da lei processual penal no tempo e no espaço, e todas as 3 aí versando concursos recentes para o cargo de delegado de polícia. Vamos lá então. Primeira questão, Polícia Civil do Estado de Goiás, cargo delegado de polícia, a banca CESP, essa prova ocorreu recentíssimo agora, em 2017, e ela diz o seguinte. Vamos lá para o enunciado da questão. Relativamente à aplicação da lei processual penal no tempo e no espaço e aos princípios processuais penais constitucionais, assinale a opção correta. Item A. O Código de Processo Penal normatiza o processamento das relações processuais penais em curso perante todos os juízos e tribunais brasileiros, aplicando-se em caráter subsidiário as normas procedimentais que versem sobre matérias especiais. Pessoal, acabei de falar aqui, dei o exemplo da lei de droga, da lei de abuso de autoridade, do procedimento sumaríssimo, da lei 9.099 de 95. Se tiver lei especial, a aplicação do Código de Processo Penal é subsidiária, logo essa questão aí está errada. A alternativa A está errada. Vamos lá. Alternativa B. Segundo o entendimento expendido pelo STF, a atração por continência ou conexão do processo do corréu ou foro por prerrogativa de função de um dos denunciados constitui violação das garantias do juiz natural e da ampla defesa. Pessoal, tá errada aí essa alternativa também, tá ok? Peço só para vocês anotarem e dar uma olhadinha aí na súmula 245 do STF. Beleza, pessoal? A imunidade parlamentar ela não se estende ao corréu que não tiver essa prerrogativa. Tá beleza? Súmula 245 do STF. Tome nota aí. Alternativa C. A gravação ambiental por meio de fita magnética, de conversa entre presentes,
feita por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro, é considerado prova ilícita, pois viola preceito constitucional. Pessoal, também está errado, tá? Tem entendimento aí do STF tranquilo, no sentido de que a gravação ambiental é lícita se o diálogo ele é realizado por um dos interlocutores. Então, se um dos interlocutores é quem executa a gravação, essa gravação ela é lícita. Entendimento do STF. Alternativa D. O princípio da extraterritorialidade adotado pelo direito processual penal brasileiro não ofende a soberania de outros estados, já que os ordenamentos jurídicos de todas as nações convergem para o combate às condutas delitivas. Pessoal, acabei de falar aqui, artigo 1º do Código de Processo Penal, o princípio adotado em relação à aplicação da lei processual penal no espaço é a territorialidade. Artigo 1º, não a extraterritorialidade. Então só nos resta aqui a alternativa E como correta. Vamos ver o que diz o enunciado da alternativa E. Vamos lá. A lei processual penal tem aplicação imediata e é aplicável tanto nos processos que se iniciarem após a sua vigência, quanto nos processos que já estiverem em curso no ato da sua vigência, e até mesmo nos processos que apurarem condutas delitivas ocorridos antes da sua vigência. Perfeito, pessoal. Artigo 2º do Código de Processo Penal, acabamos de falar, a regra da aplicação da lei processual penal no tempo é a aplicação imediata, preservando aí, mantendo os atos já praticados. A tendência aí é preservar os atos já praticados no processo enquanto estava a vigência da lei anterior. A alternativa correta da nossa primeira questão é a alternativa E. Tranquilo? Vamos rapidão para a nossa segunda questão. Polícia Civil do Estado de São Paulo, cargo delegado de polícia, a banca a própria Polícia Civil do Estado de São Paulo, ano de 2012. Diz o seguinte: de acordo com o Código de Processo Penal, é correto afirmar que a nova norma processual, alternativa A, valerá após sua publicação, independentemente de prazo de vacância. Não, né, pessoal? Vimos que a aplicação ela é imediata. Tempus rest actum. Artigo 2º do Código de Processo Penal. Alternativa B. Valerá após sua entrada em vigor, ainda que o processo não tenha sido concluído. Perfeito, pessoal. Entrou a lei, ela já vale, ainda que o processo não está concluído, eu vou preservar os atos já praticados. Tranquilo? Essa é a alternativa correta. A alternativa B. Vamos lá. Alternativa C. Poderá ser aplicada a processos já encerrados, pois não existe direito processual adquirido. Não, pessoal. Errado essa questão. Vimos aqui. Alternativa D. Vigerá no processo, desde que não crie obrigação ou ônus para a defesa. Nada disso. Aplicação imediata no processo, salvo se for lei material com caráter benéfico, que aí ela vai retroagir. Tranquilo? Alternativa E. Valerá para o processo que já tenha sentença transitada em julgado e expedição de carta de guia ou guia de execução. Não, pessoal. A intenção aqui da lei processual penal é ela pegar o ato imediatamente. Tá ok? O ato vai ser praticado, a lei já está em vigor, eu vou aplicar a lei imediatamente. Eu não quero saber o que já passou ou os atos vindouros. A aplicação ela é imediata. Os atos vindouros, claro que eu vou aplicar a lei que estiver na vigência no momento da execução do ato. Então, a alternativa correta aqui é a proposição B. Vamos lá. A terceira questão, terceira e última questão. Polícia Civil de São Paulo também. Concurso de 2014, a banca, a VUNESP, o cargo para delegado de polícia. A lei processual penal, alternativa A, tem aplicação imediata, sem prejuízo dos atos realizados sobre a vigência de lei anterior. Precisa nem falar nada, né, pessoal? Aplicação imediata, artigo 2º do Código de Processo Penal. Já falamos aqui várias vezes nessa nossa abordagem. Então, por óbvio, as outras alternativas estão erradas. Alternativa B, somente pode ser aplicada a processos iniciados sob sua vigência. Não, aplicação imediata, pegando inclusive os processos já iniciados. Falsa, alternativa B. A alternativa C diz, tem aplicação imediata, devendo ser declarados inválidos os atos praticados sob a vigência de lei anterior. Não, pessoal, veja que simples, não dá para perder uma questão dessa. A aplicação imediata, mas o que eu vou fazer aqui é preservar os atos já praticados, salvo se eu estiver diante de um aspecto
material benéfico. Beleza? Alternativa D. Tem aplicação imediata, devendo ser renovados os atos praticados sob a vigência da lei anterior. Também errado pelo mesmo motivo. O que eu vou fazer é preservar os atos já praticados na vigência da lei anterior. E a alternativa é retroativa aos atos praticados sob a vigência de lei anterior. Não retroage. Ela só vai retroagir no aspecto material, se houver, e se for mais favorável. Então, a alternativa correta aqui da questão 3 é a alternativa A. Beleza, pessoal? Então nós terminamos aí o nosso estudo, a nossa abordagem da aplicação da lei processual penal no espaço, no tempo. Terminamos as nossas questões e no material de apoio aí tem alguns julgados do STJ sobre o tema. Tranquilo? Tamo junto, essa foi nossa abordagem de hoje. Seguem firme aí no estudo, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!